O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: Está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam um modo de matá-lo. Porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O povo ficava fascinado quando Jesus falava. Aqui vocês vão querer ir embora quando o padre começa a falar. E eu já vou adiantando aqui para o professor Edivaldo e o professor Alexandre, pelo amor de Deus, qualquer coisa me ajuda. Esses dois professores aí são de primeira qualidade. Amo muito os dois. O Alexandre, o Edivaldo, sabe muito bem. Para com ele, tinha também, e tem, né? Porque a mãe lá no céu é um amor para nós aqui na terra. Estou muito feliz e agradecido a Deus por essa noite maravilhosa que Deus reservou para nós. E agradecido de coração ao Padre Messias de ter me convidado lá da roça para vir celebrar com vocês. A gente está se preparando lá também para a nossa festa de São Francisco Xavier, que começa na outra sexta-feira e é celebrado no dia 4 de dezembro. E daquelas roças todas, são 400 quilômetros dentro da comunidade paroquial. São 22, aquelas montanhas todas lá. A gente faz divisas com Igaratá, com Montes Verdes, né? Piracaia, Santaninha, Monteiro Lobato, e a paróquia São José Operário da Vila Paiva. Então, para a gente fazer com que toda a comunidade participe, a gente tem que rodar todo esse espaço para se fazer presente também, mais do que eles irem participar, é a gente estar presente na vida de cada um e de cada uma, de modo especial, os doentes. O Padre Messias, passando o tema para a gente, ele mandou o tema lá para mim, depois eu mandei uma mensagem para ele dizendo: Padre, onde que eu vou achar isso? Ele falou: não, pode ir, vem na fé. Então eu falei assim: creia em Deus Pai. Daí ele falou: é por aí mesmo, né? Mas, Padre, já vou adiantar para o senhor. De modo especial, o Alexandre, que você passou para mim, cara, eu acho que daria uma formação. Claro que, né, depois pode ir para os outros temas também, mas
nesse tema de modo especial aí, que você passou para nós, porque é um tema muito importante. E na missa é muito pouco para a gente falar, porque o tanto de material que a gente tem, e a gente não consegue, né? Porque é impossível, né? Tem mal o que fazer, né? Vamos ficar aqui, né, a noite inteira. Tem mais coisas, mas, né, que a gente tem que fazer também. A profissão de fé, ela começa por Deus. Por quê? Porque Ele é o primeiro e o último. Como está lá na profecia de Isaías: assim diz Javé, o Rei de Israel, seu Redentor: eu sou o primeiro, eu sou o último, fora de mim não existe outro Deus. Ele é o princípio e o fim de tudo. A nossa profissão de fé, o credo, começa por Deus Pai. Por quê? É a primeira pessoa da Santíssima Trindade. O nosso símbolo da nossa fé, a nossa profissão de fé, o creio em Deus Pai, começa pela criação do céu e da terra, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Porque a criação é o princípio e o fundamento de todas as coisas e de todas as obras são de Deus. Creio em Deus. É a primeira afirmação da profissão de fé e também a mais fundamental. Toda a nossa profissão de fé fala de Deus, fala do ser humano e fala do mundo. Olha que coisa mais bonita. Todos os artigos do credo, e me parece que cada noite é um artigo, todos eles dependem, todos os outros dependem desse primeiro. Assim também como os mandamentos da lei de Deus, todos dependem do primeiro: amar a Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, os 10 mandamentos. Ah, mas eu não consigo colocar em prática o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Coloca o primeiro em prática, que todos os outros você coloca. Não adianta você falar assim: mas não ama a Deus sobre todas as coisas, para ficar cegado que você vai roubar. Né? Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, todos os outros 9, você consegue colocar em prática. Nós não colocamos em prática os outros 9, porque nós não vivemos o primeiro mandamento. Assim também são os símbolos, né, os artigos do credo. Crer em um só Deus é com essa que começa aquela profissão de fé, que de vez em quando a gente reza nas missas mais especiais, né? Niceno Constantinopolitano. Parece nome de sorvete, né? Mas é profissão de fé. Eu lembro muito bem desse creio, porque quando eu estava fazendo teologia, há muito tempo atrás, ainda era magrinho, tinha cabelo, jogava a bola, agora não pode entrar no campo porque eles confundem, né? Mas o padre que fomos fazer a prova oral, o padre deixou foi lá que começou a cair meus cabelos, nessa profissão de fé. Deus é único, não há senão um só Deus. A fé cristã crê e professa que há um só Deus, por natureza, por substância e por essência. Por isso que tem que fazer um curso com os caras, essas coisas aqui é muito complicado. Deus revelou-se como sendo único a Israel, seu povo eleito. Escuta, Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força, como está no livro do Deuteronômio. Por meio dos profetas, Deus faz apelo a todos e a todas para que se voltem para Deus, porque Ele é o único. Voltem para mim e sereis salvos, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro além de mim. O próprio Jesus confirma que Deus é único Senhor e que é necessário amá-lo com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e com todas as forças. Nós acreditamos com firmeza e afirmamos simplesmente que não há um só Deus verdadeiro. Ou melhor, nós acreditamos com firmeza e afirmamos que há um só Deus verdadeiro, imenso e imutável, e também incompreensível. Daí já, né? Tudo que a gente ia falar, pronto, já foi para água abaixo, né? Mas Ele é todo poderoso. Porque, por isso, que Ele revela o seu nome. Dá-lhe a conhecer. Deus tem nome. Ele entrega a si próprio. Ele é capaz de ser conhecido. Deus se revelou sob diversos nomes, mas foi no limiar do Êxodo que se impôs como sendo o Deus libertador. O Deus vivo, como do qual Moisés diz, mas como é que eu vou falar do Senhor? Eu vou chegar lá no Egito, e o que eu vou falar? Pode dizer, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele vem para libertar seu povo da escravidão. Porque eu sou aquele que sou. Assim falarás aos filhos de Israel, aquele que tem por nome, eu sou, e que me enviou a vós. Será este o meu nome para sempre. Esse nome divino é misterioso, tal como Deus é mistério. Ele é o Deus escondido e que se faz próximo das pessoas. E ao revelar seu nome, Deus revela também sua fidelidade para sempre. No passado, eu sou o Deus do teu pai. E para o futuro, eu estarei contigo. Oh, que bacana. Olha que bacana. O que eu vou falar lá, diante do faraó? Fala que eu sou o Deus de teu pai. E eu estarei contigo. Diante da grandeza desse Deus, nós descobrimos a nossa pequenez. Aí que está a beleza da oração. Só consegue rezar quem reconhece Deus como Criador. Quem não tem Deus como Criador e Pai, não reza. Só consegue rezar quem se sente pequeno. Pai nosso, creio em Deus Pai. Só consegue fazer isso quem tem Deus como Criador. Porque quem não reza é porque acha que é maior do que Deus. Por isso que diante Moisés, sentindo a sua pequenez, tira as sandálias e cobre o rosto diante. Eu tenho um amigo que é padre,
E ele escolheu, Padre Messias, como tema, esta passagem da sarça ardente, para a sua ordenação. E todas as missas que ele reza, ele só usa sandália. Ele entra na procissão de entrada, chega nos pés da escada, ele tira as sandálias para subir até o presbitério, até o altar para rezar a missa. Reza a missa descalço. Por causa, ele se sente a sua pequenez diante da grandeza de Deus. É muito bacana, é um cara de primeira qualidade. Muito simples, muito cheio de Deus, apaixonado por Deus, e toda a comunidade que ele passa, ele é muito querido. E por causa desse respeito à santidade de Deus, que o povo de Israel não pronuncia o nome de Deus. Eles falam Senhor, Adonai, Quírios, mas não chama Deus de Deus por causa da grandeza desse nome. E daí, nós que cremos em Deus, também, por causa dessa nossa crença em Deus, tem também consequências para a nossa vida. Primeiro, é conhecer a grandeza e a majestade de Deus. Deus é grande demais para que o possamos conhecer, como a gente já falou. Por isso que Deus deve ser o primeiro a ser servido. Depois, somos chamados a viver em ação de graças. Tudo o que nós somos e tudo quanto possuímos vem de Deus. Terceiro, é conhecer a unidade e a verdadeira dignidade do ser humano. Todos e todas fomos feitos à sua imagem e semelhança. E o quarto, é fazer bom uso das coisas criadas. A fé no Deus único leva-nos a usar de tudo quanto não for Ele. Tudo nós podemos usar, menos o nome dEle. E quinto, é ter confiança em Deus, em todas as circunstâncias, mesmo na diversidade. E depois, como você vai chamar os dois professores, né, para dar uma formação para toda a comunidade, e eu termino com a oração, peço licença a Santa Cecília, a uma oração de Santa Teresa de Jesus. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Quem a Deus tem, nada lhe falta, só Deus basta. Amém. Vamos fazer a profissão de fé? Vamos fazer, que nós refletimos sobre ela, agora vamos rezar então, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,